A Deus seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. Por que Paulo fez essa afirmação? Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. De Paulo abrir sua boca e dizer de alto e bom som e fazer questão que ficasse registrado. E Deus, por meio do Espírito Santo, inspirou para que chegasse em nossas mãos essa palavra: não me envergonhe do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos meus irmãos na fé judeus, depois dos irmãos aqui, dos gregos, dos gentios. Tem tantas coisas na vida que nos causa vergonha. Talvez algo para mim não seja vergonhoso, mas para você pode ser vergonhoso. Com certeza, muitos que estão aqui, com certeza muitos que estão vivendo no mundo vão ter momentos de serem afrontados por um livro ultrapassado para alguns. Um livro de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, não faz sentido para muitos. Mas tenta imaginar um livro que tem 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos e ainda hoje tem poder para uma grande quantidade de pessoas no mundo que acreditam que essa palavra é a palavra de Deus. Segundo o Senhor Jesus, ele escreveu, ele disse e ficou escrito em 3 passagens: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passará. Não passará. Tenho dito em algumas ocasiões, em alguns momentos de nossa vida, hoje é um momento especial da gente mostrar com autoridade que as Escrituras Sagradas é a veracidade. Coisas que foram escritas há 2.000 anos atrás estão se cumprindo hoje. Estamos vendo com nossos olhos carnais. Não é nem com os olhos da fé, é com nossos olhos carnais. Coisas que ninguém dava, nem a gente entendia como é que seria possível, mas nós estamos vendo hoje acontecer. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Todas as coisas que estão escritas, nenhuma delas deixará de se cumprir. Todas vão se cumprir, porque Deus diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não me envergonho do Evangelho. O que é vergonha? Vergonha é uma emoção de alerta, de autoconsciência, porque informa um indivíduo que está em estado de desconforto. Tenta se colocar no lugar de um garoto de 20 anos, de 22 anos de idade, numa faculdade, de 18 anos de idade, e seu professor perguntar numa sala, num momento especial: quem aqui é virgem? Tenta se colocar numa garota de 18 anos, 19 anos, numa faculdade, e o professor perguntar: quem aqui é virgem? Que situação? Que momento? Estamos vivendo uma época muito complicada, onde nós temos que assumir um compromisso com Deus, diante de quem quer que seja. Aqui na igreja é maravilhoso, é gostoso, é bom, não tem lugar melhor no mundo do que a igreja para louvar, para adorar, para glorificar, para exaltar a Deus. Se alguém está com vergonha, é alguém que vem de fora, mas na igreja é um lugar onde os crentes ficam à vontade, para dar glória, para dar aleluia, para cantar, para glorificar, porque eles sabem que aqui é sua casa. Mas tem muitas coisas na vida que nos causam vergonha. Tem filhos que têm vergonha do pai. Tem filhos que têm vergonha da mãe. Tem filhos que hoje chegar na presença do pai e dizer: bença pai, bença mãe. Tem pais que têm vergonha dos filhos. Isso é meu filho, isso é teu filho. Se pudesse, se escondia, dizia que não é. Mas nós não vamos tratar desses assuntos seculares. Nós vamos tratar do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho. Eu quero chamar a sua atenção, você que está aqui, você que está em casa, você que está nos visitando, eu quero chamar a sua atenção, porque esse assunto Evangelho, ele é muito sério. Cuidado, tenha muito cuidado, porque cerca de 2.000 anos atrás, Paulo escreveu
Naquela época já existia alguns que traziam um outro evangelho. Paulo nos mostrava que existem aqueles que falsificam o evangelho. Paulo nos mostra que existem aqueles que mercadejam o evangelho. E não é porque alguém falsifica o evangelho, não é porque alguém mercadeja o evangelho, não é porque alguém traz uma outra mensagem, que a mensagem do evangelho vai deixar de ser veracidade. Em hipótese nenhuma. A mensagem do evangelho continua a mesma, com o mesmo poder. O mesmo poder de salvar, de libertar, de transformar para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer um passeio na palavra do Senhor, em especial na carta de Paulo aos Gálatas. A partir do primeiro versículo, Paulo diz: não sigam outro evangelho. Do versículo 1 até o versículo 9, Paulo faz questão de nos chamar a atenção. Não sigam outro evangelho. E quando Paulo disse isso, foi há 2000 anos atrás, para os irmãos que estavam vivendo naquela época. E isto foi escrito para nós, que estamos aqui também. E para todos os cristãos. E Paulo diz a partir do primeiro versículo: Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Que advertência séria do Senhor para conosco. Não siga outro evangelho. O que é que eu faço para não seguir outro evangelho? O que é que eu faço para você não seguir outro evangelho? Eu não queria dizer, mas eu vou dizer. Como é que eu não conheço a Bíblia? Como é que o meu pastor, como é que alguém pede para eu citar um texto como Romanos 1,16 e eu não sei? E eu quero fazer minhas aqui as palavras do pastor Quaresma de Mendonça. Há quase 40 anos atrás, aquele pastor ministrava, eu recém-convertido, ele chegava num culto de doutrina e ele dizia, João 3,16, quem não souber não é crente. Eu disse: Jesus, eu não sei. E o pastor pregando, e eu procurando, e o pastor pregando, e eu procurando, o pastor pregando, e eu procurando, ele terminou a mensagem, eu não achei João 3,16, e saí pensando: eu não sou crente. Como é que um crente não conhece João 3,16? Até que se admite, um novo convertido. Mas você que é crente há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, não conhece as Escrituras Sagradas? Por quê? Qual a razão? Vergonha de andar com a Bíblia Sagrada? Vergonha de mostrar aos amigos a Bíblia Sagrada? Vergonha de falar da Bíblia Sagrada? Vergonha de falar desta mensagem? Paulo, com muita autoridade, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu reconheço que o Evangelho é o poder de Deus, para salvar todo aquele que no Evangelho crê, seja judeu, seja gentio, creu no Evangelho, Deus o salva. O Evangelho que Paulo pregou, fala sobre a graça de Cristo. O que é a graça? A graça é o poder de Deus para transformar qualquer pessoa.
A graça que não transforma não é graça, é uma desgraça. Porque eu não conheço alguém que foi tocado pela graça para não ser transformado. Está escrito com autoridade, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem era você, Joséano, antes da graça lhe tocar? Fazia parte de uma banda do mundo. Você, quando foi tocado pela graça, foi transformado a ponto de deixar tudo para seguir Jesus. E é esse evangelho que Paulo pregava. Paulo fala sobre a graça de Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso. O mundo é perverso. Ainda outro dia eu estava falando com a minha esposa e dizendo a ela: olha, nós estamos no mundo, nós estamos contrariando o mundo está indo numa direção, e não tem como nós andarmos de acordo com o mundo. A gente tem que nessa hora dizer: Jesus, nos leva, porque não tem lugar para a gente aqui nesse mundo. E se tiver alguma coisa está errada. Olha o que é que Paulo diz, capítulo 1 de Gálatas, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus, nosso Pai. A mensagem do evangelho é essa. É como disse aqui o irmão: onde está nosso pensamento? Nas coisas materiais, nas coisas terrenas. Pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de Deus, porque você morreu e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. Esse mundo passa, esse mundo jaz do maligno, e na proporção que o tempo vai passando, isso vai sendo de uma forma muito intensa mostrado, visto. Paulo nos diz, de uma forma especial, que ele diz: alguns perturbam, na ocasião, alguns perturbavam os irmãos da Galácia, pregando outro evangelho. Pregando outro evangelho. E olha o que é que Paulo diz no versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu fico pensando comigo e converso com alguns mais próximos. Meu Deus, que situação daquele irmão, daquela irmã, que não tem interesse em conhecer a palavra do Senhor. Como é que ele fica, Jesus? Eu tento imaginar. Escuta um pastor hoje na TV, escuta outro amanhã, escuta outro depois, vai para a sua igreja, escuta outro e fica confuso, sem saber o que é certo, o que é errado, sem saber nada. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos deu essa palavra, sabe para quê? Para a gente meditar nela de dia e de noite, para a gente não ser enganado. O pastor é para vir aqui, para pregar, para ministrar, sim, mas você tem que estar tomando conhecimento de tudo já. É ele pregando e você, feito os irmãos de Bereia, feito os judeus que moravam em Bereia, está pregando, eu estou vendo, não está dizendo isso aqui não, está errado. É você que já sabe e deve saber mais do que o pastor. A Bíblia não foi escrita para pastor não, irmãos. A Bíblia foi escrita para quem? A todos os irmãos, a todos os chamados santos, em todo e qualquer lugar que invoca o nome do Senhor Jesus. Já pensou se Deus escrever só para os pastores? O apóstolo Paulo diz que havia alguns que estavam perturbando, pregando outro evangelho. E ele diz no versículo 7, de fato, não existe outro evangelho. Mas estes estavam pervertendo, ou seja, acrescentando algo, ou tirando algo do evangelho genuíno. Versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Hoje em dia, o que tem de gente dentro das igrejas, eu não acredito nisso não. Eu sou crente em Jesus, mas isso aqui eu não acredito. Isso aqui é passado, isso aqui já era, isso tem valor não. Isso aqui foi para aquele tempo, isso não é para a gente não, isso é para aquele tempo. E é por conta disso, que muitos vivem uma vida muito longe do padrão, muito longe do evangelho. Estuda a vida de Paulo. Hoje é tão fácil a gente saber as coisas. Vida de Paulo, pesquisa. Aí tu vai ver quem era Paulo
Aí tu vai ver em que Paulo se transformou. Não ele, a graça de Deus nele. Os testemunhos que a gente escuta, os testemunhos que a gente vê de pessoas que eram e foram transformadas pelo poder da graça do Senhor. O que significa perverter o evangelho? Significa acrescentar ou diminuir o que foi escrito. Eu tenho para vocês uma afirmação que eu queria que vocês nunca esquecessem dessa afirmação. Um dia, eu, você, nós, todos, vamos comparecer perante Jesus. Não tem como você evitar isso não. Tem coisas que não tem como evitar. Um dia, todos nós vamos comparecer diante de Jesus. E quando a gente estiver diante de Jesus, Ele vai abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele vai abrir essa palavra e vai nos confrontar com esta palavra. João 12, 47. Escuta o que é que Jesus diz antes, para que a gente tenha noção, para que a gente tenha conhecimento. Você que está aqui nessa noite nos visitando, você que está nos assistindo na sua casa ou em qualquer lugar, escuta a palavra de Jesus. Ele diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Meu querido, Jesus não veio julgar a gente não. A gente já estava julgado, a gente já estava condenado, a gente já estava perdido, a gente não tinha esperança, a gente estava sem Deus, sem promessa, sem nada. Nós, os gentios, estávamos sem nada. Jesus veio para salvar, não foi para condenar, não foi para julgar. Agora, se você ouvir a palavra dele e não as guardar, ele diz no versículo 48: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. E eu posso falar com autoridade que você que está aqui, você que está em casa, todo ser humano sabe que um dia ele vai comparecer perante Deus para prestar conta. Isso aí todo mundo sabe, não precisa eu dizer isso não. Todo mundo sabe que é pecador, não precisa eu dizer isto não. Uma das missões, uma das tarefas do Espírito Santo, Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todo mundo sabe que é pecador, todo mundo sabe que um dia vai enfrentar um juízo, todo mundo sabe que nesse juízo haverá justiça. Você não tem como evitar. Você vai comparecer diante de Jesus, quer queira, quer não. Você não tem como evitar esse momento, você não tem como evitar esse dia. Nesse dia todos vão comparecer diante de Jesus e serão julgados segundo a palavra do Senhor. E Jesus continua dizendo, através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 4, versículo 6, por sinal, parte do versículo está ali escrito: aprenda a não ultrapassar o que está escrito. Aprenda a não ultrapassar o que está escrito. Cuidado com os pregadores de promessas. Cuidado com os pregadores de bênçãos. Cuidado com os pregadores das coisas boas. Cuidado com os pregadores que falam gostoso no seu ouvido. Cuidado. Cuidado. Jesus diz em Marcos 8:38. Jesus fala. Ficou registrado, Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Tem vergonha de Jesus? Tem vergonha de Jesus? Tem vergonha da sua palavra? Tem vergonha de assumir? Tem vergonha de dizer que você é um crente? Seus vizinhos não sabem que você é crente? Seus amigos não sabem que você é crente? Você nunca andou com a Bíblia para mostrar que você é um cristão? Não que isso vá dizer que você é um cristão, mas que o identifique como um cristão? Qual é a importância? Qual é o valor que tem a palavra para você? Qual é a importância que tem essa palavra? Paulo disse que qualquer pessoa
que vos pregue evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Mesmo que seja um apóstolo, mesmo que seja um anjo. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, separado de Cristo para ser destruído. Separado de Cristo para ser destruído. Como diz João Batista, João 3,36. João pregou pouco, ficou poucas coisas escritas por João Batista, mas as coisas que ele falou são muito sérias. João 3,36, João Batista diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é muito sério. Anátema quer dizer separado para ser destruído. Qualquer pessoa que não ensina o evangelho de Jesus Cristo, qualquer pessoa que não prega essa palavra, qualquer pessoa que não vive essa palavra, olha o que é que João diz, não João Batista, mas o outro João, na segunda epístola de João, versículo 9 a versículo 11. Escuta com atenção, como a coisa é séria. 2 João, capítulo de número 1, que isso é um capítulo, a partir do versículo 9. Versículo 9 da segunda carta. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Eu não estou aqui dizendo nada não, eu só estou repetindo o que está aqui escrito. E você vai repetir junto comigo, vamos, porque aí a nossa responsabilidade é mútua. Vamos juntos? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. É o pastor Cláudio está dizendo, somos nós que estamos afirmando o que está na palavra. A coisa é séria. É por isso que Paulo bateu no peito e disse: eu não me envergonho do evangelho. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E o Senhor continua no versículo seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. E o Senhor vai mais, versículo seguinte: ainda, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Quando se trata de fé, quando se trata de cristianismo, quando se trata do evangelho, a coisa é séria. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Não basta eu estar na igreja. Não é eu estar na igreja, frequentar a igreja, viver na igreja, que me torna um cristão. O que me torna um cristão é eu ser seguidor de Cristo. Não é seguidor do que o pastor Cláudio prega, não é seguidor do que o pastor Valdir Cleiton prega, não é seguidor de quem quer que prega, não. Se a gente não estiver de acordo com a palavra do Senhor. Paulo, ele continua. A fonte do evangelho que Paulo pregava, ele afirmava com autoridade: eu não recebi de homem. Eu não aprendi de homem, não. Eu não passei pelo seminário. Eu não passei pelos estudos humanos, não. Eu aprendi, sabe de quem? Olha o que é que ele diz. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber. Olha, Paulo usando sua autoridade. Faço, porém, e saber, irmãos, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo.
professor de Paulo foi Jesus Cristo, não foi Pedro, não foi João. Não que Pedro e João não tenham merecimento, claro que tem, era um apóstolo, mas Paulo recebeu direto de Jesus. Ele não aprendeu de homens, ele aprendeu direto do Senhor Jesus, e é por isso que ele usa de autoridade, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. E ele continua dizendo que ele aprendeu de Cristo. Por isso que ele tinha autoridade de falar. Eu, Paulo, não me envergonho do evangelho. E aí ele diz: quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu, Paulo, preguei com autoridade. O evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus. E ele continua: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefa, que era Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Durante muitos anos os judeus nem conheciam Paulo. Sabia que ele era aquele que perseguia a igreja, que queria destruir a igreja, que queria devastar a igreja, mas que agora eles ouviam dizer: aquele que nos perseguia, hoje prega, hoje fala, hoje diz que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Messias, o prometido, aquele que salva, aquele que perdoa, aquele que transforma, e é prova, porque ele foi transformado pelo poder de Jesus. Paulo, agora, ele é perseguido pelo evangelho que ele pregava, e que Jesus já advertia ao irmão Ananias, quando Jesus revela a Ananias que ele fosse na casa, para orar por ele, que ele estava cego. Senhor, esse homem, eu estou sabendo de muitas coisas que esse homem faz. Ele não tem ideia do que ele vai sofrer por amor do meu nome. Ele não tem ideia. E agora Paulo passa a ser perseguido. E no capítulo 5 de Gálatas, no versículo de número 11, ele nos dá uma palavra a respeito do que ele passava. Ele diz: e não sejais Gálatas 5, 11. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo era perseguido pelos judeus que não eram convertidos, porque os judeus que não são convertidos, eles são pregadores da circuncisão. Se alguém quisesse ser judeu, ele teria que ser circuncidado. Foi essa a aliança de Deus com os judeus. Abraão foi o primeiro circuncidado, depois dele vieram os outros judeus. E se alguém de qualquer outra nação quisesse ser circuncidado, quisesse ser judeu, tinha que ser circuncidado. Era o primeiro passo. É como se fosse hoje o batismo do cristão. Quando alguém se torna cristão, a primeira coisa que ele deseja é se batizar, para testificar, para testemunhar. Naquela época tinha que ser circuncidado. Se não fosse circuncidado, era chamado incircunciso, e não tinha nem a possibilidade de entrar no templo, porque não era permitido em todos os lugares. E aí Paulo diz: se eu prego ainda a circuncisão, qual é a graça que tem? Por que eu estou sendo perseguido? Eu sou perseguido porque eu estou pregando a graça. Estou sendo perseguido porque eu estou pregando o evangelho. Estou sendo perseguido porque eu estou pregando que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, independentemente de circuncisão. Não importa se alguém foi circuncidado ou não foi circuncidado, se invocar Jesus como Senhor, como Salvador, é salvo.
E tem mais. Paulo é perseguido porque ele procura agradar a Cristo. Não ao homem. Não ao homem. A gente não tem que ser agradável aos homens. Eu posso chegar para um amigo meu, que não é crente, e eu chegar junto com ele e sentar junto com ele. E eu mostrar as promessas. As promessas que tem naquelas caixinhas. Só coisa boa. Só coisas maravilhosas. E ele vai se deleitar. E ele vai gostar. E ele vai admirar. Eu posso chegar aqui no púlpito da igreja e falar de coisas boas, de bênçãos, de más bênçãos, de promessas, más promessas. E vocês vão gostar. E vocês vão gostar. E daí? E daí? Quando chegar diante de Jesus? Quando chegar diante do Senhor? É melhor chegar para o meu amigo, dar abraço a ele e dizer: olha, Jesus te ama, eu te amo. Nós que fazemos parte da igreja te amamos, mas se tu continuar desse jeito, o inferno te espera. Agora, meu amigo, eu quero te dizer que tem a solução. Tem um remédio. Olha, tem como você se livrar do inferno. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós. Seu sangue nos purifica de todo pecado. Vai dizer isso hoje em muitos lugares? Em muitos lugares é assim: venha como está e permaneça como está. Venha como está e permaneça como está, não tem problema. Até alguns líderes fazem coisas absurdas. Por isso que Paulo disse: Paulo é perseguido porque ele procurava agradar a Cristo e não aos homens. No versículo 1, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz: porventura procuro eu agradar aos homens ou a Deus? A quem você procura agradar? A Deus ou aos homens? Você tem que responder isso para você mesmo. A quem você procura agradar? A Deus ou aos homens? Escutem, por favor. Você, eu, todos nós, os cristãos, vivendo o evangelho genuíno, seremos perseguidos. Você que está aqui, você que está em casa, eu, todos nós, em qualquer lugar do mundo, se vivermos o evangelho genuíno, seremos perseguidos. O pastor Nicolas citou aqui isso ontem à noite. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Escute. O que é que está revelado para aquele que quer viver uma vida piedosa diante de Jesus? Não é diante dos homens, é diante de Jesus. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Jesus nos adverte em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a Deus e ao mundo. Se você está em comunhão com o mundo, é porque você não está em comunhão com Deus. Se eu estou bem com o mundo, é porque eu não estou bem com Deus. Se o mundo me satisfaz, se o mundo me agrada, se o mundo me faz ser feliz, então eu não estou bem com Deus. Está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. E o Senhor Jesus continua. Marcos capítulo 10, 29 e 30. Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Jesus continua mostrando. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Aleluia! Jesus está dizendo: a caminhada é dolorosa, a caminhada é espinhosa, mas você não vai estar só. Você vai ter sem casa, sem irmãos, sem mães, sem filhos, sem campos, com perseguições. Agora no mundo vindouro você tem a vida eterna. Foi Jesus quem disse. Não há nenhum que não tenha entregado sua vida a Ele, assumido um compromisso com Ele nesse mundo, que não seja perseguido. Teu trabalho, na tua casa, teus amigos, na escola, assume.
Eu sou crente da pessoa de Jesus. Eu procuro andar segundo a Bíblia. Eu procuro ver segundo a Bíblia. Assume. Assume para tu ver o que vai acontecer contigo. Se tu não será vilipendiado, se tu não será desprezado, se tu não será escanteado, se tu não será deixado de lado pelo mundo. Agora, pelos que são de Deus, põe na tela, por favor. Pelos que são de Deus, você vai ter 100 vezes mais de mãe. Olha, mãe é uma coisa especial. Mas Jesus diz, sabe como é que você vai encontrar isso? Muitas irmãs em Cristo de oração, vai chegar para você e dizer: conte comigo, meu filho, conte com a minha oração, meu filho, conte comigo, meu filho. Você vai ter mãe orando por você que você nem conhece. Existe muito grupo de mulheres orando pelos filhos dos outros que nem os conhecem. Sabe o que é isso? Promessa de Jesus, que não receba já no presente 100 vezes mais de casa, 100 vezes mais de irmão, 100 vezes mais de irmã, 100 vezes mais de mãe, 100 vezes mais de filho e 100 vezes mais de campo, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Tem muitos aqui que nem era vivo quando essa igreja foi inaugurada. Tem muitos que já partiram durante esses 22 anos. Já partiram para o encontro com o Senhor. Logo, logo eu vou, logo, logo você vai. Não tem como a gente evitar, não adianta, ninguém consegue se esconder do dia da morte. Você escapou do vírus, estamos sobrevivendo, mas não é para sempre não, não é, Josiano? Não é para sempre não, vai chegar o dia da nossa ida. Estamos aqui ainda porque o Senhor quer nos usar. Como disse o irmão, o Senhor tem propósito com nossas vidas. Mas quando terminar a nossa missão aqui, quando terminar a nossa tarefa, Ele diz: vem para cá, filho. Vem para cá, filha. Teu lugar está aqui reservado. Paulo continua. Paulo recebeu o evangelho diretamente de Jesus. Ele não foi para Jerusalém para ser instruído pelos discípulos. Ele aprendeu diretamente com o Senhor Jesus. Se passaram anos, Paulo vai a Jerusalém, se encontra com Pedro e fala a respeito de Jesus. Os irmãos da Judéia nem o conheciam, apenas ouviam falar. 14 anos depois, Paulo chega em Jerusalém perante os falsos mestres. Olha, 14 anos, pouco tempo do evangelho, já existia falsos mestres. No capítulo 2, versículo de 1 em diante, é que ele se encontra com os falsos judeus, com os falsos apóstolos, com os falsos mestres. 14 anos depois, capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois, subi para outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr o teu corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Nem uma hora Paulo cedeu, não, de jeito nenhum. Nem por uma hora Paulo cedeu, ele permaneceu firme. A salvação é pela graça, a salvação é de graça, a salvação é pela misericórdia de Deus. E ele fez questão de ficar registrado lá em Atos 13, 38 e 39. O que é que Paulo diz? Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão. Remissão significa perdão de pecados. Paulo está dizendo: irmãos, tomem conhecimento que se vos anuncia perdão de pecado por intermédio deste Jesus. Ele está falando de Jesus. No versículo seguinte ele diz: e por meio dele, Jesus, todo que crê é justificado de todas as coisas nas quais vós, irmãos judeus, não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Irmãos judeus, tomem conhecimento que se vocês creem em Jesus, vocês são justificados de todos os pecados. Ele perdoa todos os pecados. Olha, Moisés trouxe a lei, mas não pode salvar. A lei não perdoa, a lei condena. A lei é sem misericórdia. A lei, quem estiver nela, está debaixo de maldição. Paulo diz nesse mesmo livro de Gálatas, nessa mesma carta de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las.
Tem alguns que defendem a lei para a nossa época. Tem alguns que querem que as pessoas vivam debaixo da lei. Mas como? Quem pratica a lei? Não é só viver debaixo da lei, tem que praticá-la. Se não praticar tudo, está debaixo de maldição. É isso que Tiago diz. Se você guardar todos e errou somente num, está condenado. Abaixo dos céus, só teve um que chegou aqui e não pecou. Abaixo dos céus, só teve um que andou por aqui e não pecou. Abaixo dos céus, só teve um que andou por aqui e não pecou. E ele teve a autoridade de chegar diante de seus inimigos e dizer: quem de vocês me acusa de pecado? Jesus Cristo chegou diante de seus inimigos e disse: quem de vocês me acusa de pecado? Se eu me atrever a dizer isso, misericórdia. Se você se atrever a dizer isso, misericórdia. Quem somos nós? Agora Jesus sim, ele é santo. Santo, santo. É tão santo que ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressurgiu com todo o poder nos céus e na terra, com toda a autoridade nos céus e na terra, poder de perdoar, poder de salvar, poder de libertar. E é isso que Paulo diz: irmãos judeus, tome conhecimento, no nome de Jesus, quem nele crê é perdoado, é justificado. Vocês procuram fazer isso pela lei de Moisés, vocês não vão conseguir. Agora, através de Jesus, vocês conseguem. Você que está aqui, você que está nos ouvindo, se você quer salvação, se você quer ser salvo, só através de Jesus. Jesus é o poder de Deus, Jesus é o Evangelho, Jesus é aquele que pode salvar. Você tem que entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Quando Tiago, Pedro e João viram que Deus estava trabalhando em Paulo, como também trabalhava com eles, eles ofereceram a destra. Está aqui o pastor Valdir Cleison hoje é ele aqui, o pastor dessa igreja, para o louvor e para a glória do Senhor. Ontem foi eu, amanhã será outro. Nós não somos dono, nós somos mordomos. O Senhor usa quem quer, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer. Você que está aí sentado amanhã, você pode ser um pastor. Você que está aí sentado amanhã, você pode ser um homem de Deus, de uma forma especial, magnífica, querendo Deus agir. Quem impedirá? Não pode haver ciúme maior, menor. Isso não existe não. A obra de Deus, nós somos irmãos em Cristo. Pedro, João, Tiago, quando falaram com Paulo e entenderam que Paulo agora estava vivendo de acordo com o que o Senhor Jesus mandava, deram a destra a Paulo. Estamos juntos, Paulo. Estamos juntos, Paulo. Estamos juntos, Paulo. Gálatas 2, 6 a 9. Põe na tela, por favor, para que os irmãos acompanhem. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pedro, João e Tiago, Paulo, estamos entendendo que você é de Deus. Estamos entendendo que você agora é um homem transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça de Jesus. Toma a nossa mão direita, estamos juntos. Só te recomendo uma coisa: não esqueça dos pobres. O Evangelho é algo especial, e os pobres devem ser tratados de uma forma especial, porque Jesus, no último dia, ele vai fazer menção aos pobres. No dia da prestação de contas, Jesus vai chamar a igreja, vai chamar todos e vai colocar diante dele, e vai separar uns para a direita e outros para a esquerda, e vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, me desse de comer; tive sede, me desse de beber; estive nu, me desse de vestir; estava preso, fosse me visitar; estava enfermo, fosse me ver. Senhor,
Eu não estou lembrado disso não, Senhor. Senhor, quando foi que a gente fez isso que a gente não está lembrado? Quando você fez a um desses pequeninos irmãos, a um desses humildes, a um desses carentes, a um desses que precisam, a um desses pobres, recomendação de Pedro, recomendação de João, recomendação de Tiago, não esqueça dos pobres. Não esqueçam dos pobres. O Evangelho é o poder de Deus, como Paulo disse, não é vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Há muita gente que tem bens, e de que adianta? Vai levar o quê? Vai levar o quê? Eu mandei para alguns irmãos a mensagem daquele homem considerado um dos homens mais ricos do mundo, na hora da morte. Ele com câncer, com 50 e poucos anos, e eu vou dizer com as minhas palavras, tanto faz uma casa de 300 metros, como uma casa de 1.000 metros, a solidão é a mesma. Tanto faz um carro de 1 milhão, como um carro de 1 bilhão, ele leva para o mesmo lugar. Tanto faz um vinho mais caro que existe, como o mais barato, a ressaca é a mesma. O que é que importa? O que é que interessa? Eu estar junto com a minha família, estar junto daqueles que eu amo, estar junto daqueles que têm amor por mim. É isso que importa, porque no final das contas, vamos ser abandonados, vamos ser desprezados. Deixe chegar a velhice. Nem os nossos, na maioria, querem conosco. Sabe por quê? Porque é complicado. A coisa é séria. E não tem como não ficar velho, só se morrer cedo. Como homem, eu aproveito a oportunidade e digo para vocês. Vocês sabem que eu passei uma dificuldade muito grande no ano passado. E uma das crises eu cheguei diante do médico, por sinal, irmão na fé, e ele disse: pastor, temos duas opções. Nós como homens, ou passamos pelo que o senhor está passando, ou morremos cedo. Eu quero que você entenda que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que todos nós não temos que não passar pelo vale da sombra da morte. Não tem como. O Evangelho é isso, meu irmão. O Evangelho é isso. O Evangelho não é coisas materiais, não. As coisas materiais são passageiras. Jesus não veio resolver o problema do meu casamento. Jesus não veio resolver o meu problema financeiro. Jesus não veio resolver meus problemas materiais. Isso aí, Ele pode fazer do céu, só dando uma ordem, só dando um comando e as portas se abrindo. Jesus vai fazer o que ninguém podia fazer: pagar pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. E isto só é possível por meio do Evangelho. O Evangelho foi o que Deus propôs. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Põe na tela Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E no versículo seguinte está revelada a justiça de Deus. No Evangelho está revelado, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Mas tem muitos que querem viver por obras. Obra não salva, a obra apenas autentica o que nós somos. Quem salva é Jesus, quem salva é através da fé na pessoa de Jesus. Não me envergonho do Evangelho, faço minhas as palavras de Paulo. Tenho prazer. Faço minhas as palavras de Paulo: longe de mim me vangloriar, senão na cruz de Cristo Jesus. Devemos bater no peito e bater com autoridade. Não me envergonho do Evangelho. Você, meu vizinho, pode não crer. Você, meu amigo, pode não crer. E você não é obrigado a crer. Agora, nós cristãos somos obrigados a pregar. Você não é obrigado a crer. Agora, nós cristãos somos obrigados a pregar. Olha, para terminar, Marcos 16, 15 e 16. Ordem de Jesus: ide pelas pessoas que vocês não conhecem, porque é mais fácil chegar junto de quem a gente não conhece, né? Não, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Ordem de Jesus. Você não é obrigado a crer, mas nós somos obrigados a pregar. Não se admite realizar um culto qualquer e não se falar de Jesus, e não se falar do Evangelho. A missão da igreja, a principal missão da igreja é propagar o Evangelho do Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1.
conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Prega a tempo e a fora de tempo. Hoje não querem mais ouvir. Hoje está assim de mestres. Cada um com as suas introduções, com os seus pensamentos, com as suas ideias. Está assim. A internet tem pastor de todo tipo, de todo jeito, de todo preço. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho do Senhor. Olha o que é o evangelho do Senhor. Jesus diz em Lucas 9:26. Jesus diz em Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória dos santos anjos. O Senhor usa Paulo e diz em 2 Timóteo 1:12. 2 Timóteo 1:12. E por isso eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. E para terminar, vamos colocar em pé, 2 Timóteo 2,15. Põe na tela para a gente fazer um coro. Cada um deve se conduzir dessa forma. 2 Timóteo 2,15. Vamos juntos, bem forte, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Levanta a Bíblia. E que maneja bem a palavra da verdade. Vamos juntos, mais uma vez. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Teu professor de filosofia, teu professor na faculdade, levantou uma tese, mostrou que Deus não existe, mostrou que a palavra é mentira. Levanta-se com autoridade e mostra para ele que essa palavra é fiel, que essa palavra é verdadeira, que essa palavra passará os céus, passará a terra, mas ela não passará. Teus amigos, teus colegas, quem quer que seja, usa de autoridade, fala dessa palavra, fala dessa palavra, fala dessa palavra. Mas para isso, te prepara, ó homem. Te prepara, estuda, medita, vem para a escola bíblica, vem para o culto de doutrina, lê em casa, estuda em casa, para que você seja um obreiro aprovado, um irmão que use de autoridade pela palavra, um irmão que use de autoridade pela palavra, um irmão que sabe o que diz, que sabe o que fala, que sabe o que crê, porque está certo que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor jamais haverá de passar. Não me envergonhe do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho. Eu tenho vergonha de alguns pecados cometidos no passado. Eu tenho um nojo da minha vida, de alguns pecados cometidos no passado. Disso eu tenho um nojo. Agora de cristão, de seguir o que Jesus mandou fazer, de fazer o que Jesus fez, eu não tenho vergonha. Pelo contrário, eu tenho orgulho. Tenho certeza que Paulo também tinha vergonha do seu passado, de perseguir a igreja, de perseguir os irmãos, de perseguir as irmãs, de participar da morte de irmãos. Ele tinha vergonha, eu tenho certeza disso. Mas depois ele disse: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que está conosco nessa noite, se você quiser ser salvo, só por meio do Evangelho. Se você quiser ser salvo, você que está em casa, só por meio do Evangelho. Eu estou dizendo o que está aqui escrito, só por meio do Evangelho. Olha, se pegar as obras boas de todos os homens que já viveram, que estão vivendo, que vão viver e tributar na sua vida, mesmo assim, essas obras não dá para salvar você. Agora Jesus, a sua obra foi perfeita.
A sua obra tem poder de salvar, não só a mim, não só a você, mas qualquer um que o invocar como Senhor, como Salvador da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua família. E não esqueça, se você quer ser salvo, só por meio do Evangelho.